Então, gente, vamos lá. Boa noite, Kátia, muito boa noite. Doutora, é um prazer receber aqui no nosso humilde canal. Fiz esse convite, antes de mais, agradeço por ter aceitado o meu convite. Eu te fiz esse convite porque eu não fiz uma live com esse tema. E é um tema assim, relevante para que a gente possa entender a importância da previdência para o corretor de imóveis. Por isso que eu te fiz esse convite para a gente rolar esse bate-papo aqui. Milena, muito boa noite. Paloma, muito boa noite. Deixa eu entrar aqui na nossa pautazinha aqui. Vamos esperar mais um pouquinho? O que você acha? Vamos esperar um pouquinho, sim. Então, O pessoal vai entrando. assim, vamos reverter toda a pauta. Então, fala um pouco da onde você é e fala para a gente qual foi sua virada de chave. Entretanto, as pessoas vão entrando. Perfeito. Então, primeiramente, boa noite. Gostaria de te agradecer, pelo convite, por estar aqui. É sempre uma honra falar de planejamento previdenciário, falar sobre previdência, fazer com que mais pessoas conheçam e saibam, a importância desse tema. Eu sou advogada, então atuo exclusivamente com direito previdenciário. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Erechim. Então, uma cidade pequenininha, né? Hoje eu não tô no Rio Grande do Sul, eu tô de férias esses dias aqui. E tô aqui em Itapema, em Santa Catarina. Então, um mercado muito bom para vocês também, né? Que são corretores de imóveis, então um dos melhores mercados aqui do Brasil, né? Acredito em relação a isso. Hoje atuo exclusivamente então com direito previdenciário, né? E dentre todas as ações, né, que a gente busca, o planejamento previdenciário, o serviço consultivo, ele vem sendo cada vez mais procurado, tanto por pessoas um pouco mais com mais idade, né? Como por pessoas mais jovens que buscam se programar, se planejar, né? E também reduzir muitas vezes os custos com previdência, né? Então, ele vem sendo muito procurado em decorrência disso, né? Pessoas que buscam regularizar suas vidas previdenciárias, né? Doutora, só me tira uma dúvida. Peraí, que já entrou uma turma aqui. Peraí, deixa eu só dar um oi. Neiva, boa noite. João Lúcio, boa noite. Rosana Maria, boa noite. Márcia Marmantini. Paloma, Carol, maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho profissional. É pessoa espetacular. Liz Lehmann, Doda Dias, Patrícia Advogada, muito boa noite. Doutora, antes de você trabalhar na advocacia, a doutora trabalhava com o quê? O que virou essa... O que houve essa virada de chave para ir para a advocacia, doutora? Então, vamos lá. Na verdade, quando eu me formei no ensino médio, eu fui fazer relações públicas, né? Fiz um semestre de relações públicas, porém, no primeiro dia de aula, né, de relações públicas, eu entrei numa sala, sentei lá, e aí eu vi que estava todo mundo muito formal, muito sério. Tem alguma coisa estranha. Eu estava numa sala de direito. Eu errei a sala, estava no curso errado. Gostei! E aí, o que aconteceu? Eu fiz um semestre de relações públicas e fui para o direito. E aí, já no primeiro semestre de direito, eu comecei a estagiar com direito previdenciário. Uhum. Então, minha experiência com direito previdenciário foi ali, foi no primeiro semestre já de legal, cara. E a partir daí, eu continuei, né? E quando me formei, abri meu escritório, então dei continuidade a essas demandas, né? Muito bacana. Então, vamos dar aqui uma boa noite aqui. Não, a Patrícia eu já tinha falado. Então, vamos lá, são 19h13, desculpa pelo atraso. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos. Nessa quarta-feira, vamos receber a CEO do escritório Marmentini Advocacia. Ela é uma advogada especialista em direito previdenciário. Então, seja bem-vinda, doutora Carol. Então, é um prazer receber aqui a senhora do nosso canal. A doutora já falou de qual cidade, de onde é.
né? E qual foi sua virada de chave. Então, entretanto, não vamos perder mais tempo. Vamos falar sobre o tema. O tema de hoje é planejamento financeiro previdenciário para corretores de imóveis. Então, para quem nunca assistiu a minha live, eu sempre gosto de fazer um trechozinho para a gente entrar no tópico, para as pessoas entenderem o que a gente vai falar mais para frente. Então, vamos lá ao tema. Trabalhamos incessantemente para termos uma vida mais tranquila. Quando a hora do descanso chegar, ou seja, a aposentadoria, acontece que se não houver contribuição para a Previdência, não há aposentadoria. Em regra, o corretor de imóveis não trabalha de carteira assinada. Normalmente é autônomo ou prestador de serviço, ou por conta disso, passa a ser o responsável por realizar suas contribuições previdenciárias. Infelizmente, muitos corretores de imóveis pensam que vão economizar não pagando a Previdência Social. E isso pode causar inúmeros prejuízos ao longo da sua vida. Caso o corretor não se preocupe com o seu futuro, pode ser que não haja meios para aposentar de maneira segura. Sendo assim, é preciso pensar com bastante antecedência e se preparar para este momento. O corretor de imóveis pode fazer uma excelente aposentadoria, mesmo após a reforma da Previdência. No entanto, poucos profissionais pensam nisso durante a vida. E a grande parte dos profissionais acabam se aposentando com um salário mínimo e precisam seguir trabalhando até morrer. Então, nessa live, a doutora Carol irá revelar o segredo para que o corretor de imóvel conquiste a melhor aposentadoria. O grande diferencial é realizar o planejamento previdenciário. Então, fique conosco até o final para que a doutora possa desenvolver esse bate-papo aí. Edu, boa noite. Fabiano, muito boa noite. Então, doutora, vamos à primeira pergunta aqui. Qual a melhor forma de contribuição previdenciária para o corretor de imóvel conquistar uma aposentadoria vantajosa? Palavra Então, vamos da lá. doutora. Na verdade, o corretor de imóveis, ele é um contribuinte individual, ou seja, ele não tem carteira assinada, né? Então, ele precisa contribuir por conta própria, tá? Existem algumas maneiras de realizar essa contribuição. Ele pode ser, por exemplo, um MEI, né? Ele pode ser registrado com uma empresa no Simples Nacional, ou então, se ele não tiver uma empresa registrada, ele pode simplesmente ir lá e pagar o INSS por conta própria, tá? Então, esses percentuais de pagamento de INSS, eles vão variar, tá? Eles podem ser de 5%, 11% ou 20%. O que diferencia, tá, um do outro? O percentual de 5% e de 11%, ele só vai dar direito a uma aposentadoria por idade, tá? Enquanto o percentual de 20%, ele dá direito também a uma aposentadoria por tempo de contribuição. O que acontece? Com a reforma da Previdência, que ocorreu lá em 13/11/2019, essa regra da aposentadoria por tempo de contribuição, que era aos 35 anos para o homem e aos 30 anos para a mulher, ela foi extinta, tá? Então, para quem já estava trabalhando e contribuindo há muito tempo, para que não seja retirada, digamos assim, de supetão, né, essas regras, vieram algumas regras de transição, tá? Que podem ser ter uma idade mínima, algumas, outras você vai ter que trabalhar um pouco a mais, um pouco além dos 30 ou 35 anos de contribuição para conseguir atingir elas. Mas ainda existe essas aposentadorias por tempo de contribuição. E para quem não estava trabalhando ou estava trabalhando há muito pouco tempo, vai se aposentar por idade, né? Então, aos 65 anos para o homem e aos 62 anos para a mulher, tá? Então, na hora da gente escolher o percentual que vai pagar de INSS, a gente tem que levar em conta isso. Qual é a espécie de aposentadoria que eu vou ter direito, tá? Então, nós precisamos primeiramente analisar qual é a espécie. E, além disso, aí nós vamos ter que definir
sobre quanto que eu quero pagar. Porque, por exemplo, se eu vou pagar sobre um salário mínimo e eu sei que eu vou me aposentar por idade, eu posso pagar sobre 11%, que é um percentual menor. Eu vou economizar. Mas daqui a pouco eu posso me aposentar por tempo de contribuição e eu quero pagar com um valor maior, eu vou ter que pagar sobre 20%. Ou mesmo que eu não vá me aposentar por tempo de contribuição, mas eu queira recolher sobre um valor maior, eu tenho que pagar sobre 20%. Tá? Então, todo mundo que quiser pagar e ter uma aposentadoria maior do que um salário mínimo, tem que pagar sobre o percentual de 20%. Exceto quem tiver empresa, que estiver cadastrado, por exemplo, no Simples Nacional, que aí paga 11%, mas tem direito também à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, isso é muito importante. A gente vai ter que avaliar essas questões para depois saber aonde que é melhor eu me enquadrar, né? O que é melhor eu fazer. Né? Então, claro, cada caso é muito individual, né? A gente vai ter que avaliar o caso concreto, né? Muito bem, doutora. Então, a segunda pergunta é assim, mais ou menos a senhora já respondeu, que eu ia falar assim, como funciona a aposentadoria do corretor de imóveis. Então, assim, cada caso é um caso, então o que já respondeu. Nós podemos explanar aqui um pouquinho, né? A aposentadoria do corretor de imóveis, ela pode ser por tempo de contribuição, né? Então, dentro das regras de transição hoje, pode ser uma regra de transição do pedágio de 50%, pedágio de 100%, uma idade mínima progressiva, né? Então, uma regra de pontos. Então, tem várias espécies de aposentadoria que podem se aplicar ao corretor de imóveis. Depende do quê? Do tempo de contribuição que ele tem, né? Entendi. Então, quanto mais tempo de contribuição ele tiver, mais regras, muitas vezes, ele vai ter direito, ele vai se enquadrar. Ou, se não, pode ser uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição, aliás, de aposentadoria por idade, aos 65 para o homem, 62 para a mulher. E ainda tem uma questão que pode se aplicar. Se esse corretor de imóveis, ele for portador de alguma deficiência, seja uma deficiência em grau leve, moderado ou grave, ele vai poder ter uma redução no tempo de contribuição dele. Ou então na idade que ele vai buscar aposentadoria, em decorrência dessa deficiência que ele apresenta. Tá? Muito bem, muito bem. Muito bem explicado. Então, por que, doutora, o planejamento previdenciário é o melhor investimento para o corretor? Explica aí. Por quê? Vamos lá. O planejamento previdenciário, ele é o melhor investimento tanto para o corretor como para qualquer outro profissional. Por quê? É a empregada doméstica, é o rapaz do Uber e por aí, né? Exatamente. Por quê? Através do planejamento previdenciário, a gente vai poder identificar qual que é a melhor regra a que essa pessoa tem direito. E através desse mapeamento da melhor regra, nós vamos fazer o quê? Contribuições mais assertivas, para que essa pessoa não invista nenhum real a mais e nenhum real a menos. Porque vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que vai lá e contribui no percentual errado. Se ela contribui no percentual errado, ela colocou toda uma contribuição fora. Porque ela não vai poder utilizar essa contribuição, a não ser que ela complemente, né? Então, a gente sempre tem que avaliar qual que é a melhor regra. E através do planejamento previdenciário, a gente pode fazer isso. E tem mais uma questão. Eu vejo muito que nos casos de corretores de imóveis, é comum trabalharem durante muito tempo e não contribuírem, não recolherem INSS, né? Então, através do planejamento previdenciário, a gente pode avaliar também quais são os períodos que são possíveis de recolher em atraso, se vale a pena esse recolhimento em atraso ou não. Porque às vezes o valor que ele vai ter que recolher em atraso é tão grande que não vale a pena fazer esse recolhimento em atraso. Eu já ia te perguntar sobre isso. Uhum. Já ia te perguntar, mas isso aí serve para qualquer tipo de profissão, né, doutora? Para qualquer tipo de profissão. O que acontece?
Para nós recolhermos em atraso, se o período for a mais de 5 anos, nós precisamos comprovar a atividade exercida, tá? Então, para fazer esse recolhimento em atraso, tem que comprovar. Só que aí tem uma questão. Se a pessoa só for se aposentar por idade, ela não tem por que recolher em atraso. Por quê? Na aposentadoria por idade, esses recolhimentos em atraso, eles não vão computar como carência, ou seja, aquelas contribuições pagas em dia, né? Então, não vale a pena recolher em atraso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao fazer qualquer recolhimento a mais ali para o INSS. Tá? E se for a menos de 5 anos, pode recolher em atraso, mas também nós temos que verificar se vai computar para carência ou não. Porque se não computar, também muitas vezes não vale a pena fazer esse recolhimento, mesmo que ele seja a menos de 5 anos. Né? Doutora, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer idiota, mas eu tenho que perguntar. Nenhuma pergunta idiota. Existe a contribuição, vamos lá, 6 em 6 meses, ou eu não consigo pagar 8 em 8 meses, eu posso fazer isso? Entendeu? Porque assim, tem mês que eu vendo, tem mês que eu tô aí de boa, mas tem mês que o negócio está bem apertado. Perfeito. Então eu posso fazer isso, né? O que acontece? Nesses casos, é possível sim fazer uma contribuição semestral, daqui a pouco anual, né? O que nós temos que observar? Se você recolhe como facultativo, que é aquela pessoa que não trabalha, dona de casa, o estudante, tá? Você vai se manter segurado do INSS por 6 meses. Então, o ideal é fazer uma contribuição pelo menos a cada 6 meses, tá? Boa, você for contribuinte individual, autônomo ali, né? Aí você pode fazer um recolhimento a cada ano, tá? Vai ter direito ainda assim a todos os benefícios, auxílio-doença, pensão por morte, salário de maternidade, vai ter direito a tudo isso, tá? Só que, muitas vezes, se você recolher dessa forma, você só vai ter direito à aposentadoria por idade. Se o teu caso for de aposentadoria por idade, perfeito, pode fazer esse recolhimento seguramente, que não vai ter prejuízo. Porque quando chegou lá na idade de aposentar, você tem que ter 15 anos de contribuição, tá? Então, é possível, sim, programar essas contribuições para chegar lá com 15 anos de contribuição. Mas já, se você vai se aposentar por tempo de contribuição, muitas vezes vai ser necessário fazer a contribuição de forma mensal, para poder atingir esse tempo de contribuição antes, né? Tá? Então, mas é possível sim. É possível sim. Não é uma pergunta idiota, porque olha só, tem muita possibilidade, né? Principalmente com as novas regras de previdência, onde está cada vez mais difícil para se aposentar, né? E muitas vezes, realmente, a regra que se aplica é a aposentadoria por idade. Mas aí, assim, nós temos possibilidade, muitas vezes, de economizar um pouquinho na contribuição. Né? Correto. Doutora, e assim, já não tem mais perguntas. Você foi tão objetiva, então já não temos mais perguntas, por incrível que pareça. E me tira uma dúvida aqui. Vamos colocar um caso concreto. Vamos pensar que amanhã algum corretor que nos está assistindo te liga e fala: doutora Carol, eu queria uma consulta com a doutora, o que eu levo para a doutora aí para a gente começar um processo de previdência? Como é que é o passo a passo aí para o corretor começar do zero? Primeiramente, precisamos dos documentos pessoais, né? Então, identidade, CPF, comprovante de residência. A carteira de trabalho também é muito importante, porque muitas vezes esse corretor ele vai ter vínculos pretéritos, né? Então, que já foram assinados a carteira ali algumas vezes, né? Então, precisamos da carteira de trabalho também, tá? Esses são os documentos básicos, tá? Depois, se ele tiver uma empresa registrada, ele tiver comprovantes de que ele exerceu atividade e não recolheu ali, então a gente pode utilizar, por exemplo, os contratos que ele assinou, recibos de pagamento, contratos de aluguel. Então, tudo isso pode ser utilizado para fazer o planejamento previdenciário, né? Então, são documentos ali que vão embasar esse planejamento, né? Então, são muito importantes. E assim, a contribuição previdenciária, é importante lembrar que ela não vale só para aposentadoria.
Mas se, por exemplo, você tiver que fazer uma cirurgia ou você ficar doente, essas contribuições previdenciárias, elas valem também para esses benefícios, né? Um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um salário maternidade, se for mulher ou até mesmo se for homem, também hoje já tem direito ao salário maternidade, né? Ou mesmo se você vier a falecer daqui a pouco para deixar esse direito à pensão por morte à tua esposa, aos seus filhos, né? Então, isso também gera direito. Então, a contribuição previdenciária ela é muito importante nesse sentido, porque ela vai te assegurar uma série de direitos, né? Bacana, bacana. Então, doutora, deixa eu só concluir aqui o tópico. Fala um pouco do seu escritório. Só mexe com isso? Ou mexe com vara da família, direito penal, direito civil? Fala um pouco do seu escritório aí, doutora. Então, Você o trabalha nosso aí? escritório hoje ele é especializado em direito previdenciário, só atuamos nessa área mesmo. Tá? Boa. Hoje, atendemos na cidade de Erechim, Passo Fundo e Chapecó. Tá? E também, Eu já ia falar. de forma online, né? Para todo o Brasil. Então, de forma online, hoje é possível realizar esses atendimentos. Né? Então, gente, vou dar como encerrado o bate-papo aqui. Você encontra ela no Instagram, @Carol Marmentini. No Instagram da empresa dela é @Marmentini ADV, que é advogado. O telefone dela é DDD 54 2106 8444. Só para concluir, ela está no. Eles têm, né? Ela tem um escritório em Erechim, Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Chapecó, Santa Catarina e Phoenix. Deixa eu só dar um oi aqui às pessoas que entraram e saíram. Marilene, boa noite. Corretor Carlos Noberto, boa noite. Suzana, Eduardo, Vicente Lu, Rosalina e Daí Ceruti. Então, doutora, a senhora quer concluir, fazer um balanço geral aí, o que a senhora falou para a gente concluir a live? Pode concluir, tá bom? Perfeito. Fica à vontade aí. Acho que quero agradecer primeiramente, né, ao convite. Foi tão rápido, doutora. Nunca vi uma assim, live tão rápida. Pois é, o nosso assunto foi bem rápido, né? Olha, eu costumo fazer 1h10, 1h20. Já fiquei 2h40. E essa não foi nem meia hora. Mas, olha, foi objetiva. Sem muito blá, 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 sem muita enrolação. Doda Dias, essa doutora é maravilhosa. Por isso que eu convidei, né? Josô Farias. Mas tudo que eu queria saber, e provavelmente os corretores queriam saber, é assim, assiste a live aí novamente. Quem não é inscrito aí no Bate-Papo com Varenga, dá um pulinho lá no YouTube, que vai estar gravado a partir de hoje, e você pode acompanhar aí tudo que a doutora falou, passo a passo, como você recolher aí a previdência para você ficar bonito quando tiver daqui a 20, 15 anos, tá bonito na fita. Kizzy Sol. Então, doutora, pode falar aí para concluir tudo que a senhora falou. Muitas vezes costuma deixar de lado essas questões previdenciárias, né? Verdade, pensar que um salário mínimo talvez não vai fazer diferença lá na frente, né? É verdade. Mas, às vezes, quando acontece um acidente, uma fatalidade, alguma coisa nesse sentido, esse um salário mínimo faz a diferença. Por mais que seja um valor pequeno, né? Ele pode fazer diferença para a família, né? Então, a gente tem que pensar nisso, pensar nesse planejamento financeiro, previdenciário, né? Também. A título de benefícios, a título de necessidade. Porque é melhor ter e não precisar do que não ter, né? Então, é verdade, doutora. É importante a gente pensar nessas questões, né? Doutora, a senhora pensa de no futuro, em 2024, está na porta, fazer uma mentoria sobre o assunto? Porque a senhora explica muito bem. A senhora deu um show em meia hora, não precisa mais do que isso. Já está na hora de abrir uma mentoria para corretores de imóveis, doutora.
podemos pensar, estudar essas Ou possibilidades, sim. ou até um livro para que a gente possa comprar e seguir aí passo a passo como a pessoa vai ter vantagens no futuro, né? Então, gente, vou dar como concluído. LGDO, Karina Green, boa noite. Chegou no finalzinho, Karina. Mas a live vai estar gravada aí no Instagram, no meu Instagram e no da doutora. Joso Farias, boa noite, certamente irei assistir. Carol, grande profissional. Fico muito feliz. Não prometeu nada e entregou tudo. É isso mesmo. É isso mesmo, cara. Na minha cabeça, eu pensei assim, não, eu com a doutora Carol e com o número de caracteres, eu vou ficar com ela uns 50 minutos, no máximo 1 hora. Mas afinal foi tão rápido. Gente, cirúrgico, fala. né? Cirúrgico ali, ó. Foi. Carbonera, Marcelo, muito boa noite. Então, gente, vou dar como encerrado. Obrigadão a todos. Obrigada. Doutora, o canal está à sua disposição. Quando tiver um tema assim bacana pra gente, corretor de imóveis, me manda um zap que a gente agenda uma data aí e a gente se encontra aqui novamente, tá? Combinado. Doutora, é sempre bem-vinda. Então, um bom ano, tá? Que Deus possa te abençoar sempre aí. Obrigado a todos que entraram e saíram. Advogada previdenciarista entrou, Rosalina. Gente, fica com Deus. Feliz 2024. Tchau, doutora. Um abraço. Tchau. Tchau, doutora.